Exatamente, de Tabata Amaral. Vou sortear o tema da pergunta aqui. Vamos lá. Ela vai escolher, mas eu já adianto, olha, o tema da Tabata agora para a pergunta é educação e obrigatoriamente você tem que fazer a pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda não respondeu. Eu posso escolher, mas eu escolho o Pablo. Ok. Perfeito? Perfeito. Muitíssimo obrigada. Candidato, eu tive a alegria de ter entregas muito concretas como deputada, porque a gente sabe que a vida não espera. Se você dá mole por 4 anos, aquela criança pode ser capturada pelo crime, pode ser exposta às drogas. E um dos projetos que eu escrevi e aprovei é o Pé de Meia. R$200 por mês, R$1.000 por ano, para nenhum jovem abandonar o estudo. Quase 3 milhões estão recebendo. Qual é a sua imagem do Pé de Meia? Em primeiro lugar, parabenizar pelo César Filho, pelo SBT e a memória do Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Sobre a educação, nós vamos propor 5 coisas que vai revolucionar a educação da cidade de São Paulo. A primeira delas é transformar a educação, a Escola Pública de São Paulo, na Escola Olímpica. O que é isso? São mais de 60 modalidades onde o esporte molda caráter e seu filho vai ter uma ocupação e nós vamos investir nele nas competições. Segundo, educação financeira. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem na Bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de R$4.000 não vota mais no PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT sobre o Brasil. Terceiro, as profissões do futuro. Quarta, tecnologia. E a gente vai ensinar seu filho a empresarização. Acho que o Pé de Meia, parabéns por você ter dado o pontapé inicial disso e ao governo federal, né, que banca isso. E o que a gente precisa na cidade de São Paulo é criar essa revolução, não só nas escolas, mas a educação também vai ser continuada nas empresas. Os 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo terão braços de ensino onde a gente vai ensinar essas mesmas coisas para revolucionar a mentalidade do povo paulistano. Então é a hora de prosperar. O número é 28. E obrigado por estar em primeira aí nas pesquisas, Veritar. É uma honra. Vamos à réplica. 1 minuto para a candidata Tabata Amaral. Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho. Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. O que eu farei aqui em São Paulo é expandir o Pé de Meia para que comece no 9º ano, para a gente não perder nenhum jovem para as drogas ou para o crime. É ter intercâmbio. Uma das maiores referências do nosso PSB é Eduardo Campos. E foi ele que fez isso lá em Pernambuco. Um jovem por escola fazer intercâmbio para abrir a mente, para virar referência. Para a gente ter referência na educação, na cultura. É escola em tempo integral. O que é isso? É ser um menino poder ficar na escola o dia todo. Robótica, teatro, poder fazer informática, aquilo que nos liberta e que nos dá a possibilidade. É oportunidade e a gente começa com educação. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, que está sendo analisado, mas ele tem agora 1 minuto para a tréplica. Educar um povo para prosperar, de alguém que de fato entende pouco disso, que não viveu a realidade nossa, de verdade, no ensino médio. Eu que vim de escola pública, sou filho de faxineira, filho de funcionário público aposentado, realmente prosperei de forma honesta. Quero dar os parabéns aqui para a Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu acredito que a educação vai mudar absurdamente essa cidade. Isso vai ser não só na escola, mas também em todas as empresas dessa cidade. O direito de resposta do candidato Pablo Marçal foi concedido. Você tem 1 minuto. Quero agradecer e só para vocês perceberem que em todos os debates eu nunca fui o palhaço, eu sempre respondi aos palhaços. E a Tabata, que parece a moça mais comportada de todas, ela acabou de ceder esse espaço. A grande verdade é que
Alguém escrever sua proposta ou chamar um marqueteiro para fazer você ficar parecendo um Lulinha, Paz e Amor, não vai convencer ninguém. As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos, que de fato é o único candidato que pode tirar você dessa miséria, que você, ao tomar uma decisão no dia da vingança, que é dia 6 de outubro, você vai apertar o número 28, porque é o único aqui que tem uma única chance de tirar você dessa miserabilidade. A cidade não está do jeito que você quer, nós não queremos retroceder e nós vamos levar ela de volta para o futuro. Eu quero te pedir um favor, é 28 na cabeça e no coração. A última participação nessa primeira parte do debate é exatamente de Pablo Marçal. O tema da pergunta que eu sorteio agora é mobilidade urbana e, obrigatoriamente, Pablo, a sua pergunta tem que ser para a candidata Marina Helena. A cidade está travada como se fosse alguém que não tem sangue fluindo nas suas veias, né? A gente não conseguiu, como povo, terminar o Rodoanel Norte de 44 quilômetros. A gente não consegue fazer coisas simples de virar à direita no giro de quadra com o sinal vermelho, isso aumentaria 16% o fluxo na cidade. A gente não tem nenhum candidato aqui com ideia inovadora sobre resolver, a não ser o 28. Eu quero saber de você, Marina, qual a ideia inovadora para a mobilidade? Obrigada pela pergunta, Pablo. A primeira ideia inovadora, gente, é não votar na esquerda que, ao invés de financiar, por exemplo, metrô e transporte público aqui na cidade de São Paulo, para você que tanto precisa, preferiu financiar metrô lá na Venezuela. Que, ao invés de investir aqui no nosso país para cuidar da nossa população, preferiu fazer isso em Cuba. Esse é o primeiro ponto. O que me trouxe, Marçal, aqui para a política foi o que eu vi lá em Brasília. Eu fui convidada para o Ministério da Economia para cuidar das empresas estatais. E o que a gente fez ali foi uma limpa. A gente tirou toda a ineficiência e todos os escândalos de corrupção. Como, gente? Acabando com os parasitas, acabando com as mamatas, acabando com os esquemas. Agora você vê só, a gente trabalha metade do ano para pagar imposto. E o nosso dinheiro está indo o quê? Ao invés de ir para prender bandido, para prender traficante, a gente está aí com 40 mil pessoas na saidinha agora no estado de São Paulo. Então, tenham cuidado. Agora, ao invés disso, não. A gente financia o judiciário mais caro do mundo, que põe na rua corruptos, que põe na rua bandidos, que põe na rua aqueles criminosos que a polícia prende. Então, em primeiro lugar, isso não desperdiçar. 1 minuto para a réplica de Pablo Marçal. Soluções para a mobilidade da cidade de São Paulo. Geração de 2 milhões de empregos nas periferias, criando um cinturão de 120 quilômetros. Esse cinturão vai ser um amortecedor de fluxo das 38 cidades que compõem a região metropolitana da cidade de São Paulo. Nós vamos criar via expressa controlada por câmeras inteligentes. 2 ou mais pessoas dentro do carro vai poder trafegar à esquerda nas marginais. Nós vamos criar os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, porque mais de 350 mil carros vêm de outras cidades e entram com 1 ou 2 pessoas, trazendo essa lentidão no trânsito, essa poluição. Nós vamos fazer o gira-quadra, que é igual acontece nos Estados Unidos. Não vai ter nenhum aumento em infraestrutura, mas você vai tratar o sinal vermelho quando não estiver passando ninguém como pare. Já funciona há décadas nos Estados Unidos. Nós vamos eletrificar a frota. Essa eletrificação depende do governo do estado e liberar a isenção de IPVA, como no Distrito Federal, para que a gente possa ter um movimento em eletrificar essa frota. E o que a gente precisa também é colocar nas periferias os teleféricos para fluir melhor a vida de vocês com esse investimento em infraestrutura. 1 minuto também para a tréplica de Marina Helena. Um dos grandes problemas da mobilidade hoje foi exatamente políticas da esquerda que gostam de tratar o cidadão e fazer um desenho ali, do que pode, o que não pode. Minha Casa Minha Vida, que levou as pessoas para a periferia, um monte de regra e burocracia que fez com que todo mundo precisasse invadir a periferia da nossa cidade. A minha proposta é o contrário disso. A gente precisa regularizar essas áreas e levar o desenvolvimento para lá. É isso que eu vi dar certo nas gestões de que o Novo participou. Por exemplo, o governo de Minas Gerais ou a cidade da prefeitura melhor avaliada do Brasil. A gente vai titularizar
essas pessoas que ainda não têm acesso para poder levar o desenvolvimento para esse lugar. E também dar mais liberdade, gente. Ali já é uma zona que não se desenvolve e não coleta nenhum imposto, essas pessoas vivem na informalidade. Então, a ideia é criar também zonas especiais. Por exemplo, todos os serviços hoje você pode ter zonas especiais para exportar. Vamos levar isso para a periferia. Do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Diamante, para qual candidato vai a sua pergunta e quem vai comentá-la, por favor? Obrigado, César. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Tabata. Candidato, bom dia. O tema é Cracolândia. Eu assisti muitas entrevistas do senhor sobre o tema, o senhor já falou de ideias de colocar uma mesa na Cracolândia com ex-dependentes químicos para que ele converse com as pessoas do fluxo. O senhor já até disse uma vez num podcast que o senhor pretendia passar uma noite na Cracolândia, mas eu queria lhe fazer uma pergunta específica de parte do problema. Qual é o seu projeto para que as pessoas que vivem no fluxo hoje, elas tenham emprego e moradia? O censo da Cracolândia já mostrou que a grande maioria é oriunda do sistema penitenciário. Elas têm, além da dependência química, esse grave problema social. Então, qual é o seu projeto, concretamente falando, para conseguir fazer com que essas pessoas tenham onde trabalhar e onde morar? Bom dia. Todo mundo que está assistindo pode entrar agora no Instagram, Pablo Marçal por SP. Meu time vai postar um vídeo onde eu abordo uma pessoa da Cracolândia e pergunto o motivo dela estar ali e explico, né, o porquê que muitas pessoas não saem dali. Hoje a gente deve ter aí, esparramado pela cidade, 40 focos de Cracolândia. Ali na Santa Ifigênia já chegamos a ter 8 mil pessoas ali em 45 quadras. Tem 3 cenários. A gente precisa de convencer essa pessoa na situação de rua. A Arca do Sabará já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Segundo passo, a gente tem que levar para os abrigos. Terceiro passo, levar essas pessoas para a condição de trabalho. Dar esporte para essas pessoas. Pedir ajuda para as religiões, que traz um fator de esperança absurdo para essas pessoas se comportarem aí nessa transformação. Leva 7 vezes, em média, para você convencer uma pessoa a sair da situação de rua. Elas precisam de empregos de baixa qualificação, bares e restaurantes, agricultura familiar. Inclusive, tem uma legislação aqui em São Paulo que 30% da merenda tem que vir disso, da agricultura familiar. E hoje é cumprida 5%, é um bom lugar para levar essas pessoas que querem essa transformação. Então, a grande verdade é que isso é tratar o efeito. A gente precisa sanear a entrada dessas pessoas que estão vindo de outros municípios onde não tem mendigos, estão despejando aqui, e tratar na questão esportiva, porque você não acha gente que é esportista na situação de rua hoje. Então, nós vamos tratar na escola municipal também. 1 minuto para o comentário de Tabata Amaral. Entra gestão e sai gestão e a Cracolândia só piora. Tentaram, inclusive, varrer a Cracolândia, espalhar a Cracolândia para ver se não ia atrapalhar no ano eleitoral. Resultado, 72 pontos de Cracolândia. Tem na Iervante, tem no CEAGESP, tem na Penha, não é só na região central. Qual que é o desafio aqui? É entender que tem bandido e tem doente. Quando a gente fala de bandido, não tem coitadinho, não. Eu cansei de perder gente que cresceu comigo, que foi cooptada pelo crime, que entrou no mundo das drogas. É uma destruição daquela pessoa, de toda a família, de todo o entorno. É trabalhar com as polícias, é entender se tem agente público envolvido, é fechar hotel, ferro velho, é garantir que o crack não está entrando e o dinheiro não está saindo. E é olhar com humanidade para o doente. Eu perdi meu pai para as drogas, meu pai sempre quis se internar, nunca encontrou uma vaga no serviço público. São Paulo hoje não tem vaga para tratar quem está doente. Tem que olhar para a saúde, dar emprego e moradia, e é isso que eu farei. É minha vida. 1 minuto agora para a réplica de Pablo Marçal. Eu tive há 15 dias atrás em El Salvador, um país que está até 15 dias atrás com 695 dias sem um único homicídio. E eu fui no lugar, no centro da cidade de São Salvador, que existia a Cracolândia e já não existe mais. Lá tem um presidente que foi prefeito da capital, ele é um cara jovem, ele é um cara de mídias sociais também e que revolucionou aquela cidade e aquele país. Tem como resolver. Eu senti a energia da solução. E você que tem familiares nessa situação, nós vamos colocar anjos da guarda. O que é isso? Se são 80 mil pessoas, nós vamos colocar 80 mil pessoas de anjo da guarda para ficar com essa pessoa até ela ser migrada para o abrigo e depois para o emprego. Qual que é o problema hoje? A atual gestão trata as pessoas em situação de rua como rebanho.
E aí não tem como, não tem um metadado, não tem a gestão numérica disso. E essas pessoas tomam jatos de água, elas são esparramadas pela cidade, porque de fato a prefeitura investe 1 bilhão e aumentou 23% no último ano as pessoas em situação de rua. A participação agora é de Roberto Nonato, da Rádio Nova Brasil. Nonato, muito bom dia. Para quem vai a sua pergunta e quem é que vai comentar? Bom dia, César, e bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral, com o comentário do Pablo Marçal. Como já foi dito aqui, São Paulo teve pelo menos 3 dias seguidos com o pior ar para se respirar em todo o mundo, de acordo com um site suíço. Queria saber quais são as suas propostas para a gente amenizar um pouco essa situação em São Paulo, à medida em que, por exemplo, só para a gente comparar com outras metrópoles, Londres adotou desde 2019 um cenário de restrição para carros em boa parte da sua região central. Paris, desde 2016, também adota isso e, além disso, há um planejamento da prefeita local de plantação de 170 mil árvores na capital francesa. Ampliar o rodízio, como foi feito na pandemia, que deu algum resultado, estaria também nos seus planos, candidata? Nonato, muito obrigada pela sua pergunta. Não está nos meus planos ampliar o rodízio, porque eu acho que essa é uma intervenção que traz um custo gigantesco e não vai na raiz do problema. São Paulo teve o pior ar do mundo, o ar mais poluído por uma semana e a prefeitura não fez nada. Para ter discurso, diz que comprou soro. Não viu o prefeito dando uma orientação, falando sobre máscara, dizendo que era para abrir ou fechar a janela, instruindo as pessoas. Líder nessas horas não pode se esconder. Não importa que tenha eleição, tem que tomar liderança e agir. E a gente vai agir no longo prazo. O meu compromisso é agir como se todo ano fosse ano eleitoral. Que o atual prefeito ficou 3 anos sem fazer praticamente nada, veio o ano eleitoral, despeja asfalto pela cidade. Isso não resolve. Vocês vão me ver dia 1 de janeiro, de domingo a domingo, 18 horas por dia trabalhando, como se cada dia fosse véspera da eleição. Trabalhando para a gente ter ônibus elétrico, trabalhando para investir no transporte público, para ser mais eficiente, mais direto, trabalhando para a gente levar saneamento básico para as pessoas, trabalhando para a gente enfrentar as enchentes. Todo começo de ano, alguém perde tudo aqui em São Paulo. Quantas pessoas já perderam sua vida, inclusive no ano passado? E é por isso que a gente vai, com essa energia, desde o dia 1 de janeiro, olhar para o córrego, olhar para a moradia e apostar em mais árvores em São Paulo para melhorar a poluição e para melhorar o nosso meio ambiente. 1 minuto para o comentário de Pablo Marçal. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim. Eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo, eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele. Eu vi que ele nem pediu direito de resposta, porque não é uma ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica, está envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da Polícia Federal. A gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Sobre a cidade, em 1.460 dias, com a ajuda dos donos dos imóveis, nós vamos plantar 3 milhões de árvores, que ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado 4 cigarros, para você ter uma noção. Os rios estão sujos, ninguém está preocupado com isso. Centenas de rios sujos nessa cidade. Ricardo Nunes, agora é a vez do candidato Pablo Marçal, que poderá escolher quem vai responder a pergunta, cujo tema será mobilidade urbana. Por favor, para quem vai a sua pergunta, candidato? Quero lançar uma campanha aqui na cidade de São Paulo. Todos esses candidatos que estão aqui, exceto eu, juntos receberam 100 milhões de reais aproximadamente do fundão eleitoral, que é dinheiro seu. Eu sou o único candidato nesse debate que não tem nenhum recurso de dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação, e não estou devendo a prefeitura para ninguém, absolutamente. A campanha é: não vote quem usa dinheiro do fundo eleitoral. Meu número é 28 e você já sabe. O senhor não formulou pergunta e não escolheu o candidato que vai responder. Pode deixar a Marina falar. Pode falar sobre o tema, Marina. Por favor. Vamos lá. Gente,
Eu também sou contra o fundo eleitoral, Marçal, completamente contra. A gente, no Novo, a gente recebeu um valor muito menor do que dos demais candidatos e o motivo por a gente ter decidido passar a utilizar é o fator, por exemplo, que você está enfrentando agora. O valor ficou tão grande, tão grande, tão grande, fora o fundo, as emendas, gente. Cada parlamentar tem mais de 100 milhões de emenda nos seus 4 anos para gastar. Isso impede completamente a renovação. O meu compromisso é continuar trabalhando, de fato, para que sempre a gente seja contra. O Partido Novo vai ser sempre contra. Agora, eu queria aproveitar o resto desse tempo que me sobra aqui para falar para vocês o seguinte. Eu concordo, a gente tem que devolver mais o dinheiro para o cidadão. Eles não têm que financiar campanha de político. O cidadão também tem que tomar muito cuidado com quem está prometendo aqui. Cada vez que o cara fala para você, olha, eu vou ampliar o tratamento para a saúde, eu vou ampliar o tratamento para a educação, eu vou ampliar o tratamento de segurança, eu vou ampliar, no final das contas, esse dinheiro vai sair do seu bolso. E é isso que é inaceitável. É exatamente todo esse dinheiro saindo do seu bolso que não permite que você, por exemplo, pague uma consulta, que você sabe que às vezes tem consulta por R$40, pague um exame que custa R$100, que você possa colocar o seu filho numa boa escola. Então, o que eu defendo é mais dinheiro no seu bolso e menos para o Estado parasita. Pablo Marçal tem direito a 1 minuto para a réplica. Aqui fica claro, somos 6 candidatos, o total são 9. A Marina, infelizmente, é contra, mas aceitou receber. Isso é lamentável, porque se essa é a postura de um candidato, por que recebeu? O candidato que está em terceiro lugar nas pesquisas, Veritá, que foi a que acertou, e agradeço a confiança do povo paulistano de me colocar em primeiro lugar nessa pesquisa que eles não conseguem manipular, eu estou em primeiro lugar com 2 milhões e alguma coisa de doação. Eu não coloquei nem R$1 do meu dinheiro, minhas empresas não participam disso, eu não participo disso. Eu quero agradecer a cada um que investiu esse dinheiro, mas a pergunta é, por que 100 milhões de reais que esses candidatos estão usando para entupir e fazer propaganda eleitoral, propaganda enganosa na televisão? Chega. Se você votar no 28, você vai ajudar a moralizar essa situação na política. Cada um aqui recebeu, o outro recebeu 44, o outro 30. Não ao fundão eleitoral. 1 minuto para a tréplica de Marina Helena. Marçal, concordo com você. A gente precisa acabar com o fundão, acabar com essas emendas, a gente precisa acabar com o ativismo judiciário, a gente precisa parar de gastar quase metade de tudo aquilo que a gente ganha, nosso dinheiro suado, para ir para um Estado que não oferece, gente, nem segurança para a população, que não permite que você ande nem com o seu aparelho celular na rua. Chega disso. A gente tem hoje o judiciário mais caro do mundo, disparado, 3 vezes mais que a média dos outros países. Um judiciário que recebe tanto dinheiro para soltar bandido, para soltar corrupto, para ir atrás de pai de família que posta qualquer coisa no Twitter, ao invés de ir atrás de criminoso que coloca na rua traficante, como aconteceu hoje com o ministro Dias Toffoli. Acorda, gente, a gente precisa mudar isso, chega desse sistema. Vamos à participação de Tabata Amaral, que obrigatoriamente fará a pergunta a Pablo Marçal, e o tema sorteado, o último, portanto, da nossa urna, é exatamente segurança. Candidato, São Paulo virou uma cidade muito insegura. Eu me lembro pequena de andar na rua aí até 25 de março e a gente não tinha tanto medo como hoje. Mas São Paulo está especialmente insegura para as mulheres. A gente bateu recorde de feminicídio nesse ano, recorde de estupro no ano passado e circulou um vídeo terrível, nojento, de um homem na Moca, um cara assim, bem criminoso mesmo, que agarrava as mulheres e tentava colocá-las no carro. Quais são suas propostas para combater o feminicídio e os estupros aqui em São Paulo? Primeiro, responsabilizar o presidente da República, que ele também não está ajudando e no governo dele aumentou em 40%. O governador do estado, precisamos da sua ajuda com as polícias ostensivas, tanto militar como civil, e responsabilizar o prefeito atual com um orçamento multibilionário, não conseguiu resolver, e todos esses 3 entes, na figura das pessoas que eu falei, não conseguiu resolver esse problema. A grande novidade que a gente vai ter para você que é mulher é que a gente descobriu que 70% dos casos onde a mulher pede proteção, né, da polícia e do judiciário,
Mesmo assim, 70% dos casos, essas mulheres, elas estão correndo risco e acabam sendo agredidas ou esses agressores. Aqui no nosso debate tem 2 homens que são agressores, cada um numa modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta. E a grande verdade é que vai ter um aplicativo para você, que esses homens, todos eles que forem agressores em qualquer nível, não só de feminicídio, eles serão cadastrados nesse aplicativo e você, que é mulher, se esse homem invadir sua esfera de segurança, o seu celular vai tocar e da entidade policial também. A grande verdade é que a gente já não aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem para agressão. Eu sou um símbolo de agressão de alguém que não consegue debater ideia e vai para cima. Você imagina, a culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa sempre é do agressor e nós vamos combater vocês veementemente. José Luiz da Atena pediu direito de resposta, que está sendo analisado. Vamos à réplica, 1 minuto para Tabata Amaral. Eu não tenho nem palavras para quem faz piada com coisa tão séria. Então, eu vou falar para vocês que estão nos acompanhando. A gente sabe que a violência física dentro de casa começa com a violência psicológica. É por isso que a gente vai garantir Casa da Mulher Brasileira, apoio psicológico, independência financeira, para que a mulher possa se libertar. E quando ela estiver ameaçada, a Patrulha Maria da Penha, para ela não enfrentar isso sozinha. A gente também precisa olhar para uma cidade que está muito suja e muito escura. A gente faz um trajeto gigantesco, mas ignora esses pontos que são mais perigosos. E não adianta dobrar a GCM se a GCM está hoje fazendo burocracia dentro de gabinete e não está onde está acontecendo o crime. Tinha câmera, tinha luz na moca e não chegou um guarda sequer. Aquele criminoso nem armado estava. Então é colocar a polícia nos pontos mais perigosos, que são sempre os mesmos. O candidato falou aqui sobre financiamento de campanha. Queria perguntar para ele o que ele acha do fato de que o PCC está colocando aqui em São Paulo 8 bilhões de reais em campanhas eleitorais. 1 minuto para a tréplica de Pablo Marçal. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Está do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. A questão que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo, essa insegurança, essa quantidade de homens canalhas que fazem ameaças para suas esposas, essa quantidade de homens que são assediadores sexuais, só um combate forte a eles, usando tecnologia para a gente mapear quem são esses homens. Assim como nos Estados Unidos, os pedófilos, todos sabem que os pedófilos estão chegando perto. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ensinar o Brasil inteiro, essas pessoas serão mapeadas e nós teremos sinalização delas. Se vocês quiserem tocar nas nossas mulheres, nas nossas crianças, e se vocês quiserem continuar sendo essas pessoas canalhas, se vocês quiserem continuar sendo agressores, a sociedade vai saber e vai ter um aplicativo que todo mundo vai poder cadastrar e vai ver onde que essas pessoas estão andando para a gente guardar não só as mulheres, mas as crianças e as pessoas de bem nessa cidade. Vote 28 para isso. José Luiz, considerações finais, por favor. Eu agradeço a confiança de estar liderando aí as pesquisas. Está em primeiro lugar, descolado desses candidatos aqui que usam 100 milhões de reais de dinheiro público e diga não ao uso do fundão eleitoral, que é dinheiro seu, é dinheiro nosso. E eu quero te servir. Esse aqui é um anel que eu estou carregando. Esse anel você vai entregar para um de nós no dia 6 de outubro. Se você colocar esse anel no meu dedo, eu vou ser o maior servo dessa cidade. E essa cidade vai ter um governo histórico focado nas crianças, nos mais pobres e nas mulheres. Esse relógio aqui eu ganhei de um garoto lá do Campo Limpo, do Jardim Rosana. Está comigo aqui, Theo, 28.